Vamos dar aqui um bom dia para o nosso convidado de hoje, o senhor Aldo Macri, diretor do Cindy Lojas. Bom dia, senhor Aldo, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia. Bom dia. Sempre um Bom prazer dia, tê-lo aqui. espectadores. Segundo o Ministério da Economia, seu Aldo, o Brasil chegou no fundo do poço em abril, conseguiu uma melhora nos índices em maio, junho foi 10% maior do que junho em 2019 e há uma expectativa para que julho ainda seja muito melhor. O índice projetado para a queda do PIB, segundo o Ministério da Economia, deve chegar aí a 4,7, né? Vamos reanalisar isso agora no segundo semestre, na segunda quinzena de julho, distantes, obviamente, dos 6,9 que se projetou antes, ou dos 9 pontos, né, analisado pela economia internacional para o Brasil. O que o senhor acha sobre esses índices? Esta é a realidade que o lojista de São Paulo vem enfrentando, senhor Magri? Essa é uma grande dúvida que ainda temos, porque no apanhado nós fizemos um levantamento de 13 a 22 de junho e mais de 100 lojistas. 45% deles, o faturamento caiu de 50% a quase 80%. 25% de 80% a 99%. Então, na realidade, o faturamento do comércio, do varejo aqui na capital de São Paulo, ele foi muito baixo. Ninguém chegou a faturar 30% do que faturava já na época ruim. Então, tomara a Deus que eles estejam certos, a perspectiva, o comércio reabrindo agora há mais tempo, a gente venha superar as dificuldades que são tremendas. O comércio em si, ele está passando uma dificuldade mundial, né? Isso é um problema mundial. Essa pandemia vem trazendo para a gente uma dificuldade nunca vista, né? Sim. Todo esse tempo que... Eu estou 62 anos aqui, que eu nasci no comércio, meus avós já eram comerciantes, então eu nunca vi uma situação tão dramática, tão preocupante como agora. As incertezas foram muito grandes. Nós ficamos quase 80 dias fechados. O comércio já vinha vindo de 2 anos de dificuldade. Aí a gente percebia que estava tendo uma melhora. Sempre no Brasil, passando o carnaval, a coisa ia começar a andar e veio essa pandemia e deixou a gente totalmente destordoado, sabe? Então, eu acredito que sim. O Brasil é muito grande, muito forte. Eu sempre tive fé e acredito que a gente vai superar, assim, mas isso vai levar muito tempo. Mas essa abertura vai levar um aninho aí de... Mas essa abertura das lojas... De reinício, né? Sim. Mas a abertura das lojas, me pareceu que as lojas estavam um pouco cheias aí, de uma forma geral. Não, isso é só impressão. Foi só impressão? É impressão. A realidade, as famílias estão mais pobres, né? No mundo todo. Isso não é só aqui no Brasil. O pessoal está pobre. Essa ajuda do governo federal, como você iniciou dizendo, é muito importante. A liberação de fundo de garantia, esses R$600, para o pessoal poder sobreviver, isso é fundamental. E é o que o comércio precisa, o comércio e a indústria, dessa ajuda federal na folha de pagamento, desoneração de impostos. O comércio aqui em São Paulo sempre fala, ele não quer isenção, ele quer uma simples prorrogação do vencimento. A gente tem capacidade de superar tudo isso. Mas isso a gente vai depender muito da ajuda governamental. Mas essa é a grande dificuldade, né? Ou, por exemplo, o lojista de São Paulo utilizou as linhas de crédito liberadas pelo governo, seu Aldo? Vocês conseguiram realmente utilizar essa liberação das linhas de créditos ou tiveram a mesma dificuldade que as empresas de serviços, que as pequenas indústrias? Como foi para o lojista de São Paulo essa liberação das linhas de créditos? Essa liberação ainda está meio exclusa, né? Na realidade, uma grande parte ainda não conseguiu. Fizemos também um outro apanhado de impacto aqui no comércio da capital. Eu tenho um levantamento triste, até o senador Jorginho Melo ficou indignado, que ele é um senador de Campo Grande. Sim. Ele que ajudou, foi o relator
dessa proposta de ajuda ao comércio pelo Pronampe, a Caixa Econômica estava dificultando um empréstimo de R$200 mil, você tinha que pagar um seguro de R$6.000, tipo de coisa, aquelas situações que os bancos particulares sempre exigem do comerciante, do industrial, sabe? Numa situação dessa, a coisa fica muito, lamentável. E uma porcentagem, foram 60 empresas que pediram o empréstimo, 48 foram negadas. Então, uma coisa muito triste, por causa do inadimplência do título, depois aparecia e o certo, deveriam fazer esse empréstimo do BNDES, inventar um banco eletrônico ou coisa parecida, porque a Secretaria da Fazenda identificou as empresas, deu seu faturamento pelo meio do CAC, mesmo seria um caminho ideal, sem intermédio bancário, coisa parecida. Aí chegaria assim ao final, né, ao ponto necessário para as pequenas empresas e médias, que sustentam o país todo. Né? Elas são 95% dão emprego e movimentam a cadeia. Né? Sim, fala, Fábio. Bom dia, doutor Aldo. Como é o Fábio que está falando, como foi esse momento de transição aí da reabertura em relação à pandemia? Nós vemos as lojas fechadas durante muito tempo e depois teve um período de transição da abertura até para poder cumprir os protocolos que a prefeitura colocou. As prefeituras, de uma forma geral, colocaram, o governo colocou, né? Como o senhor viu isso? Teve alguma dificuldade? Foi tranquilo esse momento? Né? Os lojistas se adaptando a esses protocolos? Como funcionou? Como foi isso? Isso foi uma coisa nova, né? Foi para todo mundo. Sim. Aqui em São Paulo nós vimos aí uma quantidade de pessoas no Brás, Bom Retiro, 25 de março. Isso é uma coisa até natural, né? Mas houve o quê? Uma correria daquelas pessoas que vivem do dia a dia, ela compra mercadoria aqui em São Paulo, sai correndo para o interior ou para outros bairros, para poder sobreviver, né? Então, foi um pouco apavorante, preocupante por causa do plano da Prefeitura de São Paulo, que nós assinamos um protocolo bem rígido para prevenção do Covid, não tenha dúvida nenhuma, nós temos que se preocupar mais com isso. E o comércio em si, ele tem capacidade de suprir, tanto que de manter, você vai em qualquer loja, você vê a capacidade do comerciante e no protocolo, com toda a segurança possível. Né? Mas o movimento em si foi muito fraco. Tem empresas que chegou a 20% do faturamento, que já era baixo, eu volto a dizer, a gente já vinha de uma recessão, já vinha um faturamento bem menor do que o normal, vamos dizer 80% do que faturava em boas épocas, e agora nós temos 20% desse faturamento baixo, logo na reabertura. Agora a coisa vem caminhando lentamente, está tendo um crescimento, sem dúvida nenhuma, as famílias estão saindo para as ruas, então a coisa é tudo ao tempo, né? Nós temos que ter tranquilidade, se prevenir, o uso de máscara, álcool gel, esse tipo de coisa, a higiene, que é o principal, né? E a gente vai superar, com certeza. Tem boa fé, o Brasil é muito forte. De uma forma geral, quais são as estratégias que estão sendo feitas pelo Cindy Lojas, né, para essa retomada de crescimento, ajudando as lojas, realmente as pequenas lojas principalmente, a fazer essa retomada ou ter, de alguma forma, alguma estratégia para esse início, né, de uma nova situação que é realmente muito complicada, como o senhor acabou de falar, né? É bem complicado. O Cindy Lojas, nós não paramos. Desde o dia 23 de março, sim, a gente vem enfrentando a situação. Então, a nossa maior preocupação foi deixar os lojistas seguros, informados dos protocolos,
negociamos com a prefeitura, participamos de várias lives com a Secretaria Municipal do Estado, sempre em defesa do comércio, tentando reabrir, conseguimos reabrir os pet shops, eles foram abertos por causa da medicação, conseguimos reabrir o banho e tosa, que é a parte mais importante para eles no faturamento, né, que é um nicho já maior. Aí a preocupação maior foi orientar o nosso lojista como proceder, contra placas, obrigatoriedade disso, daquilo, que está no protocolo, orientando sempre o melhor possível. Essa foi a nossa fundamental preocupação. Por outro lado, dá o respaldo jurídico e inclusive, porque o comerciante ele tem situações que são primordiais, né? Que é o aluguel, o pagamento do funcionário, as despesas fixas e os impostos, que seria o último que ele vai se preocupar. Primeiro o aluguel, depois manter a empresa aberta, funcionamento dos seus funcionários e às vezes despesas fixas. O imposto que é o que mais preocupa a gente, porque o governo federal vem ajudando, provocou o INSS, o governo do Estado e Prefeitura de São Paulo, ele ainda não se manifestou numa prorrogação. Essa era a minha pergunta, seu Aldo. Essa era a preocupação maior. Essa era a minha pergunta, seu Aldo. O que a Prefeitura de São Paulo e o que o Estado de São Paulo vem fazendo em benefício, seja nos impostos, seja no auxílio emergencial para o pequeno lojista de São Paulo? Mas ele não chega na ponta. Esse é o problema. Ele não chega na ponta. Eles têm a verba, tem tudo, mas você vai e tem uma restrição, a agência bancária ainda não sabe como proceder, sabe? Esse é o problema fundamental que o lojista passa. E, por exemplo, vamos também para o outro lado, os aluguéis. Agora os shoppings reabriram, eles querem cobrar o que cobravam anteriormente. Sim. As empresas não estão faturando 20%, eu acho, mais faturou 20%. Então não tem como arcar com essas responsabilidades de imediato. E o ICMS? Oi? E o ICMS? Como é que aconteceu com o ICMS? ICMS? Houve uma redução, houve alguma coisa, não? Eu não vi nada, eu estou procurando, nós cobramos dioturnamente, nós cobramos o Estado e o município não isenção, eu sempre falo, não queremos isenção, nós queremos uma prorrogação, um respiro. O ICMS, por exemplo, eu trabalho aqui há 40 anos. Antigamente a gente pagava o ICMS 60 dias depois do fechamento do mês. Hoje não, você paga o ICMS antes emite a nota fiscal, você compra uma mercadoria em ponto, você paga o ICMS. Então, sabe, tudo vai contra o comerciante, ou até o industrial. A sistemática praticamente é a mesma. Então, a gente precisa de uma reflexão nessa parte da gestão dos estados, agora, principalmente nessa situação de pandemia, para poder valorizar e dar segurança para o lojista, né? Principalmente para o lojista varejista que é 95% do faturamento da capital. Isso significa... E, por outro lado, sim, o que empresas que não abriram é imensurável a preocupação. E o desemprego vem atrás, né? E a gente está passando por uma crise e essa crise ela vai continuar. Mesmo que a gente consiga vacina e tudo mais, o lojista já foi infectado. Então, ele vai levar um grande tempo para poder se reestruturar, melhorar o seu faturamento, né? Nós estamos entrevistando aqui o seu Aldo Macri, que é diretor do Cindy Lojas, que está apresentando aqui as grandes dificuldades que o lojista de São Paulo, você, lojista de São Paulo, tem aí, inclusive não só pelo aspecto financeiro, sobre o aspecto de fluxo de vendas, mas também tem as dificuldades da pandemia, né? Além de tudo, ele ainda tem que ter o custo, né? Do álcool gel, né? Os custos e os riscos, né, seu Aldo? Sim. E os riscos de realmente ser multado por qualquer eventualidade ou qualquer desajuste de um cliente, né? Exato.
a grande preocupação. Né? Eles devem, de facilitarem para o comerciante, eles vão implantando situações que na realidade, aterroriza, né? Eu Sim. não gosto de falar essa palavra, mas é um terror, né? Você ser comerciante. Tudo te incentiva a fugir desse ramo de atividade, entende? Então, eu acho que nós precisamos reverter essa visão, esse ponto de vista dos nossos gestores. Né? Seu Aldo, o senhor tem alguma colocação a fazer em relação ao seguinte: o governo federal realmente criou várias formas de tentar ajudar o comerciante, ajudar o trabalhador, conseguiu realmente aí o auxílio emergencial, como o senhor disse, a liberação do fundo de garantia, tentou realmente alguns canais de liberação de empréstimos, ou do caso aí, inclusive, dos funcionários, né, pagar uma parte dos funcionários dentro do contexto. Mas e o governo estadual, no caso de São Paulo? Houve alguma liberação? Tinha algumas tentativas de liberação para o comércio, o município de São Paulo. Ontem estivemos aqui entrevistando o vereador Polici Neto, que inclusive está com um projeto lá, exatamente por uma liberação de R$ 750, mas para o trabalhador, para o trabalho acontecer. E quanto mais se libera, mais possibilidade tem do comércio progredir, né? Porque se você tem mais dinheiro, você tem mais compras acontecendo, não é isso, seu Aldo? Agora, claro, o que o Estado e o município fizeram realmente em benefício do lojista? Porque nós estamos falando da cidade de São Paulo, ou no caso do Cindy Lojas, ele abrange todo o estado de São Paulo? Não, o Cindy Lojas, ele é só da capital. Ele representa há mais de 30 mil lojas da capital, não é de isso? São Paulo. Não, então tá bom. É só para Só que poder... todas as atitudes que tomamos, São Paulo é o carro-chefe, né? Sim, a capital, a maior capital da América Latina. Então, tudo que acontece em São Paulo reflete para outros, inclusive outros estados. Sim. Como você disse, o Polici Neto é o grande parceiro do Cindy Lojas, ele sempre nos recebeu, sempre que tem alguma coisa que preocupa o comércio, nós contratamos o Polici Neto, ele sempre de portas abertas, é uma grande pessoa, um grande gestor. Agora, quanto à ajuda do Estado e do município, ela é muito pífia em comparação com o que o governo federal vem fazendo, sabe? E nós estamos dependendo dessa ajuda também do Estado. Existem alguns projetos pelo Banco do Povo, que envolve São Paulo, mas é como eu falo, a burocracia é muito grande, o lojista não chega ao lojista. O pequeno lojista não tem lastro, né, seu Aldo? O pequeno lojista não tem lastro, né, para essa conquista. Não tem lastro, exato. E o lojista, ele vive de crédito, tanto da indústria, do comércio, dos atacadistas. E um título protestado nessa pandemia, quem que não teve? Eu duvido quem não tenha atrasado um título, coisa parecida. Até conta de luz, a preocupação. Pois é. Está uma situação devastadora, né? Tem lojas fechadas 90 dias, a conta se triplicou. É uma situação triste. Então, tudo caminha contra o comércio. Mas o comércio vai sobreviver. Né? Ele vai vencer essa batalha. O Fábio tem uma pergunta para o senhor. Tem alguma loja que participa do Cindy Lojas que fechou nesse período da pandemia, seu Aldo? Existem algumas redes que tinham 20 lojas, por exemplo, 3, 4, 5 shopping, eles fecharam. Então, teve um fechamento, vários. Aqui em São Paulo, eu vou te dar uma estatística que eu nem gosto de falar. A Federação do Comércio fez um levantamento no estado de São Paulo, fecharam lá nos 60 dias de março a abril, maio, até o fim de maio, a estimativa deles era 44 mil lojas fechadas no estado de São Paulo. É muita coisa. Quando reabriu, não abriram. Você imagina, olha que situação. Imagina, o Cindy Lojas representa 30 mil. Vamos dizer que outros sindicatos de outras categorias aí de mais 20 mil, 60 mil lojistas na capital de São Paulo.
Aí reabriu, 40 mil não abriram as portas, paralisou São Paulo. Você vê a proporção brutal que foi. Sem contar o desemprego, né? É isso mesmo, sem contar o desemprego, né? Tem uma estimativa disso? Tem uma ideia de quantos desempregados? Sim, logo de início, os primeiros 30 dias, 60 mil empregos. Outra estatística, eu nem gosto de falar. A gente imagina agora, no fechamento próximo, aí 35 mil desempregados até setembro, sei lá. Gente. Sabe, é uma coisa muito brutal, é incalculável. Tem algumas estatísticas de IBGE aí, deu os números enormes. E, por outro lado, também abriram muitos comércios novos. Sim, sim. Na junta comercial nós reparamos, fechou 1.400, mas abriu 1.800. Então tem o comércio muito versátil em São Paulo. Agora, seu Aldo, ontem aconteceu um caso muito interessante, né? Havia-se uma expectativa muito grande para a abertura das lojas e também dos bares e restaurantes, né? E aí, surpresa para muita gente, que os bares e restaurantes só podiam funcionar até às 17 horas, né? É uma coisa complicada, porque, na verdade, o que a gente fica sempre entendendo, que principalmente os bares funcionam até 10, 11 horas da noite, até um pouco mais, né? E vários restaurantes têm o seu maior faturamento. Na verdade, os dois, 70% do faturamento de bares e restaurantes acontece depois das 5 horas da tarde, não é isso? No happy hour. É isso aí. Vários bares e restaurantes resolveram não abrir. Exato. Decidiram continuar fechados. Isso também aconteceu com o lojista normal, seu Aldo? Sim, muitos lojistas. Essa é a briga nos shoppings lá. O pessoal não quer reabrir, trabalhar 4 horas. Isso não tem lógica. Inclusive, como você falou, os bares e restaurantes fechados, a alimentação que chama o pessoal para o shopping, aí ele vai almoçar, compra alguma coisinha aqui, outra lá, sabe? Então, não houve uma coordenação, uma inteligência nesse aspecto. A preocupação maior, lógico, eu sempre falo, temos que salvar vidas. A preocupação deles era o transporte, que é onde o índice de contaminação é enorme. Então, nós temos que salvar vidas físicas e vidas jurídicas, porque atrás das jurídicas existem milhões de vidas físicas. E não houve essa coordenação de situações, entendeu? Eu não sei se não pensam nisso, só se preocupam na parte de transporte, que a preocupação maior dos protocolos, tudo foi na parte de transporte. Está bem pensado, a abertura de um horário, aí se encerra aquele, a abertura do outro, que é caso de lojistas de galerias, a Feira da Madrugada, um certo horário, depois vem o lojista de rua, depois vem o shopping, mas tinha que ser maior e coligados, como você falou. A alimentação vai trazer a compra no pequeno comércio ali. Então tem que ser cobrado. E muitos não abriram os estabelecimentos. Lojistas aqui, não. Eu tenho um pequeno comércio, meus vizinhos aqui, 3 ou 4, não vale a pena você trabalhar 4 horas por dia. Não tem cliente, o povo está sem condições financeiras. Então a coisa vai andar muito devagar. Então, e nessa lentidão nós temos que trabalhar, né? É o ideal, quanto mais tempo, melhor para todos. Né?